Oi pessoal, e aí vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de algo diferente, mas que tem tudo a ver também com o conteúdo que nós estávamos estudando ao longo de todo esse capítulo 10. Nós vamos para a página 148 do Ampliando Fronteiras e vamos falar agora de um aspecto da cultura, não é, que é da história, melhor dizendo, que é a história do cotidiano no Brasil. Esse é um dos braços da história, né? Quando nós estudamos a respeito da vida cotidiana das pessoas, não só dos grandes nomes, dos grandes feitos, grandes momentos que estão registrados oficialmente como parte da história de um lugar, de um país, de uma cidade, como também vamos falar, né, dessa perspectiva histórica, que é a história do cotidiano, certo? Então, vamos falar aí, né, sobre essa higiene e saúde no Brasil do Império. Vocês têm o texto base aí para vocês fazerem a leitura, que vai falar um pouco sobre esses aspectos e também tem uma imagem, não é, que vai estar demonstrando para vocês isso. Inclusive, na nossa última aula da semana passada, eu falei um pouco para vocês a respeito disso, sobre essa função, que tem aí uma das imagens, não é, de pessoas escravizadas que contribuíam para essa questão da higiene bem precária nesse período, certo? Então, deixa só eu acrescentar para vocês algumas informações, não é, que são bem interessantes. Nesse período do qual nós estamos estudando, né, as cidades, elas tinham um mau cheiro, um fedor, que hoje em dia, para nós, é algo assim, né, inconcebível da gente imaginar viver em condições tão insalubres assim, em algumas regiões, obviamente, não é? Aqui onde nós vivemos, particularmente, nós não temos esses, pelo menos, esgotos a céu aberto, essas questões, não é? Mas aí o que é que acontece? Eu vou falar para vocês um pouco de como era, certo? Essas ruas, esses becos, e um pouco também a respeito de como eram as casas e os costumes nesse período, certo? Então, as ruas, os becos, eles eram bastante mal cheirosos, né? E era um mau cheiro tão grande que você não sabia nem identificar de onde vinha. Nas praças, era comum você encontrar vísceras de animais, restos de vegetais, se estragado, né? Se estragando, melhor dizendo, nesses ambientes e causando um cheiro horrível e um ambiente assim pouco acolhedor para se andar e se caminhar, certo? Já dentro das casas também acontecia isso. As cozinhas, elas tinham pouquíssima ventilação. O ar era um ar viciado, que é aquele ar que tem um mau cheiro, que é o mesmo ar que fica ali, não tinha circulação de vento, não é? E nem de oxigênio, era só aquele mesmo ar que estava ali, só tinha uma entrada mesmo, que era a porta, né, de entrada e saída. E assim, os alimentos se estragavam e ficavam com aquele cheiro de decomposição ali. Nos quartos tinha muita poeira que se misturava com o mau cheiro dos pinicos também, né? Que não tinha banheiro nessa época, gente, como nós conhecemos hoje. Não existia banheiro. Todas as necessidades das pessoas elas eram feitas dentro dos pinicos, e aí tinham os tambores de madeira que ficavam geralmente abaixo das escadas, e nesses tambores era onde eles jogavam os pinicos. E aí quando o conteúdo do pinico, quando o pinico estava cheio, eles contratavam, né, esses negros escravizados de ganho para fazer a dispensa desses dejetos, né? Digamos assim. E aí, eles levavam esses dejetos em baldes até a beira, né, das marés. E aí eles jogavam esses dejetos e voltavam para pegar, não é mais, até esvaziar totalmente o barril. E esses barris que ficavam embaixo dessas escadas, eles eram chamados de tigres. E os condutores, né, aqueles negros escravizados que levavam esses barris, eram chamados de trigueiros.
E aí, não é, vem algumas questões de onde possivelmente venha a surgir esse nome. Então, poderia ser pela coragem que esses escravizados tinham de carregar aqueles dejetos, até porque eles não tinham muita escolha, né? Eles eram obrigados àquilo. Ou a imagem, né, desagradável de se imaginar as fezes, a urina que estavam ali dentro caindo sobre eles e ficando rastro, deixando manchas no seu corpo, na sua roupa, na sua pele, que lembravam, né, o animal, o tigre. Ou se não, né, que as pessoas diziam assim, que quando eles iam na rua, as pessoas iam se afastando com medo de se sujar e corriam igual eles fossem tigres. Por isso, né, elas se afastavam muito rápido, como se fosse esse animal selvagem. Existem também outra versão que diz que devido àqueles dejetos, né, fezes e urina, ficar muitos dias ali embaixo das escadas, eles acabam virando um processo de fermentação que acabava criando como um ácido. E aí esses negros que eram forçados a fazer esse trabalho, a esses líquidos caírem sobre suas peles, criavam feridas e manchas que lembravam justamente as manchas dos tigres, não é? Então, tudo isso são algumas das histórias do cotidiano que se fala da época, certo? E toda essa condição, não é, insalubre que nós acabei de falar para vocês, assim como nós vimos também lá na Europa, lembra que a gente conversou sobre isso, que nós vimos, né, quantas doenças as pessoas adquiriam por falta do hábito de higiene, por falta do hábito de limpeza, de convivência, né, nesses ambientes tão insalubres. Então, aqui no Brasil também aconteceu da mesma forma. Doenças como hepatite, leptospirose, amebíase, não é? Que são os vermes, essas doenças causadas por contaminação de protozoários, parasitas também, bactérias. Então, tudo isso, né, naquele período estava sujeito e era muito comum essas doenças evoluírem rapidamente e as pessoas irem a óbito. E os hábitos de limpeza, de higiene, eram bastante precários na época, certo, pessoal? Então, aí no Ampliando Fronteiras, tem uma questão, não é, bem interessante para vocês irem respondendo, né? São questões que vocês devem responder e essas serão a atividade de hoje. Eu peço que vocês leiam o texto com bastante atenção, bastante clareza, tá certo? Para que vocês possam resolver essas questões. A questão 3 do Ampliando Fronteiras pede, né, para que vocês façam esse trabalho em dupla, para a gente conversar. Esse diálogo vocês vão anotar e esse diálogo nós vamos estar realizando na nossa próxima aula, certo, pessoal? Que será na próxima semana. A dessa semana aqui agora, de amanhã, nós vamos estar realizando outra atividade, certo? Então, recapitulando, leiam essas informações, façam a análise da imagem e respondam essas 4 questões que tem aí na página do Ampliando Fronteira. Tirem foto, mandem para mim e coloquem essas questões no portfólio de vocês, tá bom, gente? Então é isso, a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus e tchau, tchau.